Oiê, bom dia, tudo bem? Eu sou Patrícia de Almeida, estou como professora de inglês e português e decidi gravar esse vídeo para ajudar na matemática, tá? Então, o título, Patrícia de Almeida, professora de inglês e português, ajudando a interpretar a matemática. Vamos lá? Como trazer clareza para entender melhor a matemática usando a capacidade de interpretar texto? Na maioria das vezes, as questões de matemática possuem um texto descritivo. Afinal, um problema de matemática, via de regra, oferece algumas informações e quer que você descubra outra ou outras informações, tá? Quando a gente está estudando linguagens, né? Seja português, literatura, técnica de redação, inglês, a gente tem que fazer essa análise do tipo de texto, né? Se é uma narração, se é um texto dissertativo, se é uma notícia, se é uma reportagem. Então, deixei claro aí, a matemática é uma ciência exata. Então, é claro que vai ter texto em que as coisas são claras, ok? E aí o meu objetivo com este vídeo é trazer esta clareza, tá? Então, ó, como trazer clareza para entender melhor a matemática, usando a capacidade de interpretar texto. Qual o caminho que a gente vai percorrer para isso, ok? Importante. Então, o que você precisa na hora de interpretar texto é, na matemática? Diferencie as informações que o problema ou exercício de matemática oferece da pergunta, da questão, isto é, do que se está perguntando. É o mais importante, porque uma coisa é a informação, os dados que o problema de matemática oferece. Outra coisa é o que o problema precisa descobrir. Essas coisas têm que estar muito claras, diferenciadas. Vou ficar mais para cá, tá? Vamos lá? Lógica, tá? A matemática é uma ciência exata, ela é lógica, tá? Isso vale para outras disciplinas que envolvem a lógica, tá? A física, a química, ok? Às vezes a geografia, porque tem estatística, às vezes a biologia, porque também tem porcentagens de entendimento, tá? Então, compreensão leitora, conexão, resolução de problemas matemáticos. Então, assim, você tem que ter a capacidade de compreender um texto, tem que ter uma compreensão leitora, e você tem que conectar isso com a linguagem matemática, com o problema a ser solucionado em matemática, tá? Então, aí tá um mapa mental para entender, tá bom? Lógica, conectar a compreensão leitora com o problema matemático. Mão na massa. Foco no conteúdo. Vamos destacar com cores diferentes alguns problemas matemáticos. Na verdade, um só, tá? Porque um só já vai trazer bastante clareza. O foco aqui é leitura. Então, não vamos resolver o exercício e sim nos prepararmos para compreender com profundidade o exercício. Usaremos cores diferentes para diferenciar a parte do problema matemático da parte da questão do problema, que é o que eu coloquei como importante lá. Uma coisa são as informações do problema matemático ou do exercício da matemática, tá? Outra coisa é a pergunta, ok? Então vamos lá? Então separei aqui. Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros, determine a diferença entre a área das duas pizzas. Considere π igual a 3,14. A, B, C, D. É uma questão objetiva. A questão objetiva são as que têm alternativas, tá? A dissertativa é quando você escreve a resposta. E nós vamos estudar como elaborar uma resposta também, tá bom? E o fato de ser uma questão objetiva faz com que nós possamos analisar até melhor o problema, porque assim, você vê o número 35 centímetros, vê o número 25 centímetros, olha nas alternativas e vê um número números acima de 100, né? Porque aqui tem 942, né? 4 alternativas com números acima de 1000. E está escrito centímetros quadrado. Olha só. Então, aí você já observa, né? Uma questão de ensino médio, de nono ano, geometria. Então, aí já tem informações também. As alternativas, uma questão objetiva, também é uma informação importante, né? Porque quando você fala
determinar a diferença, você vai ver o que falta. Então, você vai fazer uma subtração, pegar o número maior e tirar o número menor. Diferença. Mas não é uma diferença de 35 para 25. É uma diferença, por quê, né? Porque, olha só, considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio, tá? Então é isso que você tem que destacar. É esse que é o procedimento. Então são estratégias que eu pesquisei num site internacional, tá? Um site em que a professora fez tudo em inglês, tá? Das Filipinas. As Filipinas têm é caracterizada como a melhor educação do mundo. Olha a importância de conhecer a língua inglesa. O que me fez fazer esse vídeo foi o domínio da língua inglesa, ok? Então, acho que ele pode ajudar muitos alunos aqui no Brasil. Ó, aqui eu coloquei cores, tá vendo? Destaquei bem. E ainda coloquei aqui, ó, numa figura geométrica. A minha ideia era colocar num círculo, mas não, achei que ia ficar meio esquisito e decidi colocar numa figura geométrica, tá? E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono, né? Tem 8 lados, uma figura de 8 lados é um octógono. Então, vamos lá. Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio, eu destaquei a palavra raio, porque o que mede 35 centímetros é o raio. E uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros. Olha aí, determine a diferença entre a área das duas pizzas. Eu diferenciei a informação do problema da pergunta, do que se quer saber. Olha outra informação, considere π 3,14. Olha aqui as alternativas. Coloquei aqui no octógono, você pode colocar no círculo. Aliás, você pode circular a pergunta, né? Determine a diferença entre a área. Gente, isso é interpretar texto, tá? Oferece a medida do raio e está perguntando a diferença entre a área das duas pizzas. Então, isso é uma questão de interpretar texto, diferenciar a informação do problema da pergunta que o problema tem, ok? Vamos para o próximo, então? Opa, pulou aqui, seria esse aqui. Primeiro, compreender o problema, tá? Primeira coisa é compreender o problema. Leia uma vez para captar a ideia geral ou as informações importantes. Tá? Então, assim, quando eu falei das alternativas nessa questão objetiva, eu falei lá do jeitão da resposta. Nossa, nos dados tem um número que é de dezena. Na resposta tem 4 alternativas com um número acima de 1000, na casa do milhar, uma alternativa na casa da centena. Opa, aí tem. Leia uma vez para captar a ideia geral ou as informações importantes. Circule a questão. Por isso que eu coloquei lá no octógono, seria a ideia era colocar num círculo. Escreva, eu tenho que, complete a frase. Então, assim, como professora de linguagens e de língua portuguesa, qual que é o meu foco aqui? É pegar esse problema e outros problemas e fazer com que o aluno escreva o que ele tem que fazer. Eu não vou corrigir a parte matemática, eu não vou corrigir o cálculo. Eu vou avaliar se o aluno consegue identificar o que ele tem que fazer. Eu tenho que, complete a frase. Aplicando a técnica no problema que estamos estudando, eu tenho que determinar a diferença entre as áreas das duas pizzas, a área da circunferência, tá? Então, esse é o meu foco como professora da área de linguagens. Segundo, pensar sobre o enunciado do problema. Selecione uma estratégia para resolver o problema. Escreva o que você fará. Aplicando a técnica no problema que estamos estudando, eu vou calcular a área da circunferência da pizza, usarei o número π, que é uma informação que consta no enunciado do problema. Então, olha só, tá aí claro, né? O que eu vou fazer? Calcular a área primeiro. Não tem essa informação, não tem o número do raio, não tem o π, né? Aí envolve matemática, você tem que saber fórmulas. Então, assim, não adianta saber interpretar texto e não memorizar as fórmulas matemáticas se você vai para um Enem, para um concurso, para um vestibular, ou para uma prova, um provão na tua escola particular, uma prova paulista na tua escola pública, um SAEB, um SARESP. Você tem que saber a fórmula, tá? Geralmente as provas não oferecem a fórmula, né? Então aí é a parte da matemática que você tem que memorizar. Em todas as disciplinas tem coisas que você tem que memorizar. E às vezes de tanto colocar em prática, aquilo fica
né, absorvido, arraigado. Vamos lá? Terceiro, resolver o problema, usar a estratégia que eu selecionei, ok? Quarto, comunicar o problema. Aí é que tá. Tem aluno que sabe matemática, mas ele não consegue comunicar para o professor. Aí ele tira uma nota baixa na prova de matemática. Então, comunicar, né? Se você não se expressa, se você não fala, o outro não sabe que você sabe, tá? Então, esse é um dos motivos de o aluno tirar nota baixa em matemática. Nem sempre é porque ele não sabe. Ele sabe, mas ele não sabe se comunicar, tá? Então, aí que entra a linguagem. Verificar e grifar o meu trabalho. Então, vou lá, né? Eu grifei a palavra raio, grifei a palavra área, o texto que eu li. Verificar e grifar o meu trabalho, o texto que eu li. Tenha certeza é, de que eu tenho que ter a certeza de que eu usei pelo menos duas expressões matemáticas. Somei, dividi, e eu falei mesmo, né? Eu calculei a área, tá? Então, só para. Você tem que ter a certeza que você usou as expressões matemáticas, tá? Então, você vai lá, para a professora de português, você vai escrever assim: eu vou calcular a área, tá? Escrevo a minha resposta em uma sentença completa, o que eu acabei de falar. Coloco a minha resposta em uma caixa, isto é, destaco a minha resposta. Você fez, se eu vou resolver esta questão de forma dissertativa, né, que é o certo a se fazer antes de escolher uma alternativa, eu vou destacar a parte que é resposta, tá? Você não fica lá, aquele monte de número jogado, às vezes nem estruturado com começo, meio e fim, tudo bagunçado em volta do problema, e aí como é que o professor vai saber, tá? Então, organize a sua resposta, tá? Coloca lá uma barra, separa, se está em sulfite, não está em papel não pautado é não tem linha, deixa claro, tá? Então, assim, dois retângulos, né? E a resposta você destaca, é importantíssimo isso, ok? Opa, peraí, aqui. Finalmente eu mostro as conexões que eu fiz. Uma conexão que eu fiz, um padrão que encontrei. Então, depois de fazer 50 exercícios de matemática, 4 exercícios de matemática, 5 exercícios de matemática, eu percebi que toda vez que eu tenho que saber a área, eu tenho que ter a medida do raio, ou pelo menos uma outra medida, ou eu tenho que ter a medida da área para saber a medida do raio, né? Então, tem um padrão ali, uma estratégia diferente que eu usei, tá? Estratégia diferente que eu usei. Então, tem gente que na hora de fazer uma soma, 344 mais 295. Tem gente que soma o 300 e 200, para depois somar o 44 e 95. É uma estratégia de soma, para ir mais rápido, para fazer uma conta de cabeça. Eu somo primeiro um número geral, 300 mais 200, que é rápido, 3 e 2, 5, 500, para depois somar os números quebrados. Isso é estratégia. Uma comparação que eu notei. Olha, nesse eu tive que calcular a área, nesse eu tive que calcular o raio, comparando, né? Uma regra que talvez eu tenha encontrado. Olha só, quando é para calcular a área, eu tenho que multiplicar o raio pelo π. Quando é para encontrar o, quando é para encontrar a área, eu tenho que encontrar o raio vezes π. Quando é para encontrar o raio, eu tenho que dividir, né? Passa dividindo, eu tenho que dividir alguma coisa aí, não sei, eu sou da linguagem, não sou da matemática. Bom, te ajudou? Ficou claro para você? Então, deixa um like, inscreva-se no canal e para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Então, no Brasil não tinha um vídeo falando sobre isso. Todos que eu encontrei estavam na língua inglesa, tá? E é isso. Gratidão, gratidão ao aluno que me inspirou a fazer esse vídeo. Gratidão ao professor Eglon, de matemática, marido de uma das melhores amigas que eu tenho, que também contribuiu e inspirou eu fazer esse vídeo.